Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém, queridos? Você continua aí adorando, não cesse de engrandecê-lo, de dar a Ele a glória, a honra, o louvor, a adoração, a exaltação, ações de graças. Se você continuar fazendo isso, você está fazendo a coisa certa. Continue adorando, continue enchendo esse lugar de adoração, continue atraindo a presença do Senhor. Aleluia, bendito, adorado, exaltado, reverenciado, seja para todo sempre, eternamente, de geração em geração, de eternidade a eternidade. Aleluia, 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 aleluia. Louvado, engrandecido, adorado, exaltado, reverenciado seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a adoração. Aleluia, 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 aleluia. Toma o seu lugar aí, meu querido, minha amada. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Quero apenas colocar um verso para depois caminharmos naquilo que o Senhor tem nos dado. Mas eu quero primeiro que você que nos visita, que nos dá essa honra de estar aqui nos visitando hoje, desse um sinal aí. Temos algum visitante aqui desse lado? Temos aqui. Onde mais? Estou vendo lá atrás. Amém? Sejam todos bem-vindos. Você que está perto desses amados irmãos aí, dê uma boas-vindas aí, sejam bem-vindos. É uma alegria para nós receber cada um de vocês. Vocês que nos acompanham também pelas redes sociais, sejam benditos do Senhor, sejam abençoados pelo Senhor, e que algo poderoso aconteça dentro da sua casa, assim como vai acontecer aqui nessa noite, em nome de Jesus. Já está acontecendo. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Pela misericórdia de Deus, o Senhor tem falado conosco a respeito de semente. Quem está acompanhando isso? Eu quero tentar finalizar esse assunto. Não sei se eu consigo, mas eu quero pelo menos daquilo que o Senhor me colocou com relação quando eu estava falando no domingo retrasado sobre semente. Aí a Vanessa fez eu quebrar a agenda, aleluia. Mas Deus tem um propósito em todas as coisas. Quando eu estava entregando a palavra da semente e terminando aqui, no domingo passado eu falei, eu queria ouvir muito o pastor Marcos, mas eu tenho uma necessidade de entregar o restante da palavra que o Senhor tinha me dado. Ela está totalmente relacionada à semente, mas tem muitas pessoas que até semeiam, mas não colhem. Tem muitas pessoas que têm até uma vida de semeadura e estão encontrando dificuldades de entender por que está acontecendo com alguém e por que não está acontecendo comigo. O que é o mistério? Mas o Senhor vai responder isso para você nessa noite. Você não vai sair daqui sem resposta. Deus é Deus de mistérios. Mas tem muitos mistérios que já foram revelados. E tem alguns que vão ser revelados aqui nessa noite. Aleluia. E outros Ele vai revelar quando Ele quiser, porque Ele é Deus. Marcos capítulo de número 4, versículo 26 a 29, diz assim a palavra do Senhor, mesmo assentado aí. Mas com toda a reverência ao Senhor e à sua palavra, façamos a leitura. Marcos capítulo de número 4, versículos 26 a 29, revista e corrigida fiel, vai dizer assim. E dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de dia ou de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica. Se você puder nessa parte me ajudar, vai ser de muita valia a sua ajuda. Diz assim, porque a terra por si mesma frutifica. Se você puder fazer por mais 2 vezes, eu vou ficar muito grato. Diga assim, porque a terra
por si mesma frutifica. Pela última vez, talvez você consiga colocar um pouco mais de entusiasmo, mais ênfase, diz assim, porque a terra por si mesmo frutifica. Queridos, então é importante você ter uma boa semente. Nós estamos falando aqui o que aconteceu com os egípcios num tempo de crise, onde eles venderam seus gados, as suas propriedades, acabou o seu dinheiro. E chegou um determinado momento que eles entenderam a necessidade de semente, e eles então disseram a José, dá-nos semente para que não morramos. O que faz você morrer é você parar de semear. Mas muitas vezes eu tenho que entender que a terra é totalmente, assim, sabe, de uma importância tamanha, semelhante ou até maior do que a semente. O grande problema de Caim não foi semente, foi terra. E o grande problema de muitos não é semente, é terra. E nós vamos tratar dessa outra parte aqui nessa noite, porque senão, pastor, eu até quando tem essa questão aí, eu me movo, eu tento entender essa questão, mas muitas vezes eu sou travado e parece que eu não saio do lugar. Mas você vai sair do lugar se você quiser, se você simplesmente entender que o Senhor precisa falar conosco aqui nessa noite. Então eu quero ler mais uma vez. E dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga, e quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a colheita, e ele planta de novo, ele colhe de novo, e ele planta de novo, não sabe como, colhe de novo, e ele continua plantando e colhendo mais, e ele continua plantando sem saber como, colhendo mais. O reino de Deus, querido, não se assemelha a isso, o reino de Deus é assim. Tem muitas coisas que a Bíblia diz, a que comparareis o reino de Deus? E ele faz algumas analogias, é como isso, é como o grão de mostarda, é como aquilo, não. Aqui ele está de uma forma literal dizendo, o reino de Deus é assim. O reino de Deus, diga assim, o reino de Deus é plantio e colheita. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Diga assim, o reino de Deus é assim. E nós estamos orando como Jesus nos ensinou, venha a nós o teu. Quando o reino de Deus vem é assim, querido, você não sabe como que as bênçãos vão chegar. Se é de noite, se é de dia, você não sabe como, mas vai ter bênção, e a bênção vai correr atrás de você, e vai te alcançar. Eu não sei se você é um bom corredor, mas tem pessoas correndo atrás da bênção, e a minha Bíblia diz que as bênçãos vão correr atrás de mim. O reino de Deus é assim. Nós vamos inserir nesse reino. Eu preciso mais do que nunca estar inserido nesse reino. Tem alguém comigo aqui? Você quer ver como que funciona? Deixa eu chamar aqui uma semente que foi lançada aqui nesse altar. Nós vamos ver hoje o resultado dessa semente. Vem cá. Aleluia. Pode trazer o marido também. Ele me ouviu. Eu falei, vou fazer só a minha parte, irmão, mas faz a tua, pelo amor de Deus. Deixa eu chamar minha esposa aqui também, vem cá. Aleluia. Você quer ouvir bênção, amém? Amém. Paz, Senhor, igreja. Espero poder passar tudo que eu desejo passar para vocês. Eu mandei um áudio a lá Renan, pastor, né? Pastor, um pouquinho comprido, mas eu falei para ele que eu precisava contar essa experiência tão linda, tão particular que eu tive com o Senhor. Já faz um tempo que Deus tem falado ao meu coração sobre intimidade. E aqui no altar do Senhor também, se a gente prestar atenção nas palavras, nos louvores, nas ministrações, como que Ele tem falado sobre intimidade. E tinha um texto da Bíblia, uma história da Bíblia que estava falando muito forte ao meu coração sobre a sunamita. E eu compartilhei, né, essa história, essa palavra
no primeiro vídeo do Momento Delas, que nós começamos no Instagram. Esse vídeo, ele foi colocado, eu gravei ele no mesmo dia, na correria não consegui gravar antes, mas eu já tinha a palavra no meu coração e nós colocamos no dia 10 de maio, né? Sobre a mulher que ela tinha tudo, ela tinha recurso, ela tinha casa, tinha marido, mas ela teve a sensibilidade no espírito de reconhecer o profeta de Deus. Então ela chamou o seu marido, né? Você conhece a história, eu acredito que conheça, para fazer um quarto na sua casa, para trazer a presença do profeta para a sua casa, a presença de Deus. E ali ela teve todo o cuidado, né? De preparar esse quarto, os utensílios, tudo que fazia parte ali. E eu tive um sonho muito especial. Eu sonhei que eu estava preparando um quarto e eu estava muito empenhada. Eu estava cuidando de cada detalhe, tudo limpo, tudo organizado. Eu coloquei tapete no quarto todo, porque eu não queria que o hóspede pisasse no chão gelado. Tinha muito cuidado, muita entrega nesse meu sonho. E eu sabia quem que era a pessoa que ia vir para ficar nesse quarto. Essa palavra quarto já estava falando muito ao meu coração. Eu até falei isso no vídeo que eu gravei. E ele veio se hospedar. E esse alguém era Jesus. No sonho, eu sabia que era Jesus. E eu estava muito ansiosa para ele chegar. E ele veio, e eu vi. Eu não vi o seu rosto. Eu o vi caminhando pelo quarto, com vestes brancas. E eu vi também um pano vermelho. Um pano vermelho, assim, como o pano da dança que a gente tem sobre o quarto. E esse sonho foi umas 2 semanas antes da semana do imersão. E na semana do imersão, eu descobri que eu tô grávida. E eu compartilhei com o pastor esse sonho. E é minha mãe, gente. Ai, eu esqueci o que eu ia falar. Deixa eu ver se eu lembro. Pera aí. Eu tô bem forte aqui, bem firme. E eu compartilhei com o pastor e eu falei para ele como eu creio na palavra que sai desse altar. Quem lembra do culto da unção da fertilidade? E no momento que eu descobri, a primeira coisa que eu falei, obrigada, Senhor. Assim como o Senhor fez na minha vida, eu creio que o Senhor vai fazer na vida das minhas irmãs. E eu creio muito na vida do nosso pastor, a vida que ele tem com Deus e a palavra que sai desse altar. E Deus continua falando. Abel quase contou. Porque intimidade, gerar intimidade com Deus, relacionamento com Deus, que o milagre vem. E hoje eu estou vivendo um milagre. Para quem não sabe, há 5 anos atrás nós começamos as tentativas e eu engravidei, mas eu tive um aborto espontâneo e até então nós não tínhamos diagnósticos, né? Não há nada que tinha que fazer, era só esperar. E depois do aborto nós esperamos 1 ano, né? Foi exatamente em agosto, nós esperamos 1 ano
E desse tempo até chegar à vitória agora foram 4 anos. 4 anos de espera, 4 anos de oração. 4 anos que muitas vezes o que eu tinha foi o que a Bel falou, o sacrifício de louvor, de subir aqui quando meu coração estava despedaçado. Quando eu não queria estar aqui, mas eu estava, porque eu sabia, se eu tinha que passar por isso, eu louvo a Deus, porque se fosse sem Ele, eu acredito que seria de muita dor e sofrimento, mas com Ele foi de muito aprendizado e crescimento. A nossa fé foi fortalecida, a fé do meu marido, o nosso relacionamento, o nosso casamento. E eu continuo louvando a Deus por tudo que Ele tem feito e pelo que ainda vai fazer. Eu creio que aquele que começou a boa obra em mim, Ele é fiel. Ele vai cumprir até o fim. É isso. Amém. Coloca a mão no ventre dela aqui. Ela recebeu uma palavra e uma unção aqui nesse altar para fertilização. E nós estamos vendo Deus fazendo aquilo que Ele disse que iria fazer. Pai, nós como igreja estamos aqui agora para te agradecer. Um dia Ana também esteve, Senhor Deus poderoso, no teu altar. E ali uma palavra foi liberada, Pai, uma concordância veio e um Samuel nasceu. E não houve, Pai, de forma nenhuma, possibilidade nenhuma do adversário tirar algum proveito daquela situação. Da mesma forma, no teu altar nós consagramos ainda no ventre todo crescimento, Senhor, todo desenvolvimento, Senhor. Pai, nada e nem ninguém vai acometer, ó Pai querido, esta criança que está sendo gerada. Mas nós, ó Pai querido, entregamos todos os dias, Papai querido, desta gestação aos teus cuidados. Toda ansiedade, todo medo, toda palpitação caia por terra agora, no nome de Jesus. Cerca, Pai, a vida dos teus filhos com o teu amor e com o teu cuidado. E dê a eles, Pai, toda a garantia que é o Senhor quem está fazendo tudo isso. Recebe a nossa gratidão no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Aleluia. Deus abençoe. Meu Deus, eu pedi para ela guardar segredo. Eu falei, só vai falar no culto da ceia. Você imagina a mulher ficar quieta e não falar, irmão. Meu Deus, o que eu fiz? Mas Deus é bom. Diga assim comigo, Deus é bom. Queridos, eu quero continuar te dizendo que há milagre de Deus aqui nessa noite. E tem pessoas que vão entender e vão receber e vão praticar e vão ver o fruto. Porque o reino dos céus é assim, irmão, é semente lançada, semente. Você lança uma semente e diga assim comigo, 1 ano é o tempo da colheita. Tem pessoas que sofrem porque quer mudar alguma circunstância e no outro mês imediatamente colher. Querido, não é assim. Semeadura e colheita não é imediato. Mas você colhe. E você planta de novo, você colhe de novo. Se você planta de novo, você colhe de novo. Diga assim comigo, se você pode. O reino de Deus é assim. Mas tem muitas questões que nós observamos aqui, que foi necessário para a viúva um sacrifício, para que ela pudesse sair daquela dívida. O povo, depois que ficou um determinado tempo ali vendendo os seus bens, vendendo os seus gados, acabando com o seu dinheiro, nada disso resolveu. Até que eles entenderam o princípio da semente. Então chegaram a José e eles exclamaram, dá-nos semente para que não morramos. E tem muitas vezes que a tua semeadura, quando não há um entendimento sobre terra, ela é uma semeadura sacrificial. Aqui não é sacrificial. Você só planta e não se preocupa mais se é de noite, se é de dia, porque a terra mesmo cuida de produzir o que você plantou sem você ter nenhum desgaste. Mas muitas vezes a terra é ferida, tanto é fato que Deus lá
Em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, num processo de restauração, ele vai dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há um processo, irmão, que faz com que a terra precise, necessite ser sarada. Porque se a terra não está curada, sarada, você pode até semear, o que acontece é você não colher. Porque o problema não é a falta de semente, o problema é como está a terra. Em muitas questões você vê a Bíblia dizendo que houve fome na terra, em vários contextos. Houve fome nos dias de Isaac, houve fome nos dias de Abrão, houve fome nos dias de Davi. Houve situações que feriram a terra, como o caso de Abel e Caim. A questão de Abel e Caim não está na semente, porque ambos semearam. A questão de Abel e Caim está na terra, porque Deus, antes de receber a tua semente, a minha semente, Ele tem que me receber. Deus não olha em primeiro lugar para a sua oferta, Deus olha em primeiro lugar para o ofertante. Está comigo? Diz a palavra em Gênesis capítulo 4, que os dois chegaram num tempo de semear, de oferecer algo a Deus. E diz a palavra que Deus se agradou de Abel e da sua semente, de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta Deus não se agradou. Mas acontece aqui, querido, que esse desagrado de Deus, por Deus não ter talvez recebido como Caim entendesse que Deus iria receber, fez com que o semblante de Caim, e tem semblante aqui hoje que vai ser erguido novamente. Se você anda triste, cabisbaixo, hoje é o teu dia de você levantar o teu semblante e saber que há esperança para a árvore, há esperança para mim, há esperança para você. O propósito de Deus não mudou. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Deus não muda, irmão. Mas o Caim, por não entender esse contexto ou esse princípio, ele descaiu o semblante, mas Deus chega e semeia na vida dele. Deus não nos deixa sem palavra, Deus não nos deixa sem ouvir a sua voz. Deus é um Deus que fala e vai continuar falando aqui nessa noite. E Deus então chega para ele e diz assim: por que descaiu o teu semblante? Por que você está assim? Se você proceder bem, não é certo que há aceitação para ti. Todavia, se você proceder mal, o pecado jaz à porta e o teu desejo será contra ti. Mas cumpre a você, cabe a você dominar sobre o teu desejo e não ser dominado por ele. Então Deus sabia que no coração de Caim, na terra de Caim, querido, na tua terra, as suas emoções, os seus sentimentos, está no seu coração, que é uma tipologia de terra. No coração de Caim, ele estava resolvido que o problema dele era o irmão. E Deus sabia que ele queria, de alguma forma, intentar contra o irmão, e Deus chega em cena e lança uma palavra: se você proceder bem, assim como o teu irmão foi aceito, há aceitação para você. Se você proceder bem, não é certo que há aceitação para ti. Todavia, se procederes mal, o pecado jaz à porta, está no teu coração aí um desejo de pecar, um desejo de cometer algo que é contra aquilo que eu tenho para você. Eu quero te aceitar, eu quero te receber, mas o teu coração não está bom. O teu coração, eu preciso receber primeiro. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Provérbios 23, 26. Antes de receber qualquer coisa, o que Deus quer, querido, é meu coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o teu coração. E Deus fala ao coração de Caim: eu quero também te aceitar, eu quero também te receber, eu quero também fazer maravilhas na tua vida, mas tem algo aí batendo, tem algo aí que está guerreando contra as tuas emoções, os teus sentimentos. O teu desejo será contra ti, mas compete a você, cabe a você dominar sobre isso. E ele simplesmente não domina sobre aquilo, aquilo domina sobre ele. Ele chama o seu irmão para o campo, e o que acontece? Ele mata o irmão. O problema dele era o irmão. Gênesis capítulo 4. Bendito seja o nome do Senhor. Deus falou com ele, irmão. Deus avisou ele antes.
Versículo 8, por gentileza. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Se você puder ler comigo, por gentileza, aí, e lê aí perto do ouvido do seu irmão aí, mas com muito carinho. Leia perto do ouvido do seu irmão aí, com muito carinho. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Tem muitas vezes que é isso que está acontecendo, irmão. Eu preciso saber o que está acontecendo com a terra. Diga comigo, eu preciso saber o que manchou a terra, o que maculou a terra, o que trouxe sobre a terra uma sentença, o que tem sobre a terra que está impossibilitando. Olha, quando lavrares a terra, querido, isso demanda trabalho. Tem pessoas que trabalham, mas não vê resultado. Porque de alguma forma a terra foi ferida, a terra foi prejudicada. Deus falou para fazer de uma forma, a pessoa fez de outra. Deus falou antes de ter algo ali, que de alguma forma, querido, ia manchar, ia trazer sobre a terra consequências, que a pessoa vai lavrar, mas não vai ver resultado. Esses dias é comum você passar em alguns estabelecimentos e falar: meu Deus, tudo que coloca aqui nesse lugar não vai para frente. Já viu isso? Incrível. Pode colocar aqui o que for aqui que não vai para frente. Querido, tem um problema de remissão de terra. Meu Deus, precisava tirar uma foto agora. Mas Deus é bom. Vou repetir, Deus é bom. Tem muitas questões, amados, que na Bíblia vai dizer sobre isso. Em várias situações, que você vai ver a terra passando por fome, fome na terra. E você vai estudar por que tem fome na terra. E muitas vezes, eu quero aqui, de fato, ser bem claro, Deus resolve qualquer situação no máximo em um ano. Quer prova? Diga assim comigo, 1 ano. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Gênesis capítulo 18. Coloca para mim, revista atualizada, ARA. Almeida, revista atualizada. 18 de Gênesis, versículo 10. Aleluia. E disse: certamente, diga assim comigo, tornarei a ti, por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Olha o que diz essa tradução. Disse um deles: certamente voltarei a ti, diga assim comigo, daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Querido, é tão sério isso aqui. O que havia ali em Sara? Diga comigo, esterilidade. E algo estéril, irmão, é até comum você, de alguma forma, plantar algo. O que não é comum é ter fertilização. Não colhe. Mas há uma raiz de esterilidade que vem desde Gênesis 11. Não é nem no 12, no chamado de Abrão. Você vai ver que em toda aquela genealogia havia uma raiz de esterilidade. Deus precisava tratar com isso. Mas Deus faz algo aqui que diga assim: em 1 ano, o que era estéril gerou filho. Vai em outro texto aí para mim, por gentileza. Josué capítulo 5. Bendito seja o nome do Senhor. Versículos 10
a 12. Bendito seja o nome do Senhor. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra. No dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Coloca para mim na revista e corrigida, no mesmo texto aí. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra, do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Ei, querido, o maná para alguns aqui pode acabar hoje. Tem gente que quer continuar comendo maná. O maná pode acabar hoje. Pastor, vou passar fome? Não, querido, o maná é só para te manter vivo. Deus não quer só maná para você. Deus tem tudo. Deus tem a novidade da terra. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra. A mesmice acaba, irmão. No mesmo ano. Gênesis 26, 12. E semeou Isaque naquela mesma terra. Diga comigo, mesma terra. Eu acho tremendo a Bíblia por causa disso. Por que mesma terra? Porque é a mesma terra que ninguém colhia. Era a mesma terra que era terra de fome. Era a mesma terra que outrora o Isaque quis se levantar e quis descer para o Egito. Para acompanhar o que o pai dele fez quando enfrenta em Gênesis 12, 10. O Abrão enfrenta a fome e desce para o Egito. E agora vem a segunda geração, o Isaque, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele vai incorrer no mesmo erro do pai. Ele está prontinho no seu coração, assim como Caim estava pronto para agir. Ele tinha na terra dele uma decisão pré-estabelecida. Eu vou me levantar e vou descer para o Egito. Apareceu-lhe o Senhor, como o Senhor falou com Caim. E o Senhor disse para Isaque: não desças para o Egito. Habita na terra que eu te disser e eu serei contigo. E ele recebe essa palavra, ele se posiciona ali no lugar de fome, mas você vai ver que acontece algo além, e Deus vai te dar essa direção aqui nessa noite. Mas aquilo que não gerava, depois de um ano gerou, aquilo que era fome, depois de um ano teve colheita de 100 por 1. Quem está comigo? E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais, 100 medidas, 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Mas tudo que eu tenho, querido, que muitas vezes tomar cuidado, é realmente entender que em dado momento alguma coisa vai se levantar contra mim, contra você, contra nós, e hora ou outra, a gente tem que tomar um cuidado sério para ver como que está a terra. Você vai para a parábola do semeador, você vai ver, querido, que a semente é a mesma, mas ela cai em 3 tipos de terra. O problema ali não está na semente, o problema está ali na qualidade da terra que ela estava sendo lançada. Mas aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra do Senhor, a recebem com o coração. Esses frutificam. Não é 30, não é 60 e nem 100. Frutifica com perseverança, com constância. Deus quer, querido, que nós tenhamos frutificação constante. Frutificação constante. Agora, o que aconteceu aqui, irmãos? Diga assim comigo, 1 ano. Pode durar 10 anos, 20 anos, 100 anos, ou você nunca vê. Depende de você. Por quê?
Porque o Isaac enfrentou até a fome e veio uma direção, e essa direção foi ouvida. E ele praticou a direção e no mesmo ano resolveu o problema. Só que o Davi está enfrentando Samuel, 2 Samuel 21. Houve uma fome na terra nos dias de Davi. De 3 anos, de ano em ano. Pastor, o senhor acabou de falar agora há pouco que era 1 ano. Porque se não agir, irmão, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5. Mas no 3º ano, o Davi teve uma atitude. Ele consultou o Senhor. Cara, isso é muito sério. Estou dando uma de Tainá aqui, cara. Aleluia. É nóis. Eu já contei aqui, irmãos, mas eu não tenho preguiça de contar de novo. O carro da minha esposa não parava de bater. Sempre é época de aniversário, que era para a gente estar feliz. Acontecia um acidente para entristecer. Em época de aniversário, de Paula, vinha e batia no carro, estava num buffet ali e tal, o cara, bum, batia. Batia. A hora que chegou a 3ª, 4ª vez, aí um dia na minha garagem lá, para simplificar, que não é essa a mensagem, eu cheguei e disse, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor falou, você não disse que é uma carroça? Tinha problema, querido, mas quem causou o problema foi o Joe. Por quê? Porque o carrão 2.0, 16 válvulas, é nóis, vai embora, viajando para longe. Ela queria de todo custo comprar um carrinho 1.0, o primeiro que saiu, Peugeotzinho. Compra outro, ó, tem tanto carro. Mas eu quero, mas tem muito carro bom, você vai... Mas esse, eu quero esse. Tá. Aí, compramos aquele carro lá em Ribeirão Preto, vai buscar, não tem concessionária aqui, não acha o carro em Rio Preto, não acha o carro em Araçatuba, só tinha em Ribeirão Preto, compra esse carro, aleluia. Vai eu para Rio Preto com ela, com o carro, aleluia. Aí fui ultrapassar um caminhão lá e mandei o pé, né, acostumado com 16 válvulas, tá, e pá, e o carro, eu pus a mão para fora do carro e... Você ri porque não é você. Aí eu virei para ela e falei, esse carro parece uma carroça. Não vai, bate tudo, olha que barulheira, Jesus. Olha, carro zero, uma barulheira dessa, o carro não anda, olha, você pisa e não vai. Aí bateu uma vez, bateu 2, bateu 3, a hora que chegou na 4ª vez, Senhor, o que está acontecendo? Ele falou, você não falou que é uma carroça? Vai virar. Querido, a gente tem que tomar cuidado com terra. Sabe o que aconteceu depois? Eu fiz algo que talvez você vai precisar fazer. Eu fiz algo que Davi fez, eu fiz algo que Agar teve que fazer. Eu fiz algo que eu já dei direção para muitas pessoas aqui fazer. E eu vi o resultado das que fizeram. Que eu me humilhei ali, irmão, diante de Deus, falei, Senhor, me perdoa. Porque foi no momento em que o Senhor estava nos abençoando, que o Senhor nos deu esse carro, e eu sem sabedoria, eu acabei sentenciando esse carro. Mas eu quero te pedir perdão, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre esse carro, todos os dias que esse carro ficar de posse da minha família, esse carro é bem-vindo nesse lugar, esse carro é uma bênção. Esse carro não dá oficina, esse carro não se envolve em acidente, esse carro é isso, esse carro é aquilo. A pessoa que porventura, depois de nós vir adquirir esse carro, será bem sucedida com ele, será feliz com ele, aleluia. Sabe o que aconteceu? Ficamos mais um tempo com o carro, pergunta para ela se alguma mosca pousou no carro. Muitas vezes é assim que está, irmão, muitas vezes acontece. O Davi no 3º ano, ele procurou saber por que estava tendo fome na terra, e o Senhor disse para ele, tem uma quebra de aliança aí. Tinha uma aliança e essa aliança foi quebrada. E o Davi foi lá. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele foi lá onde estava a quebra. E ele foi pedir bênção para um incircunciso, um gibeonita, que nem aliança com Deus tinha, mas, querido, presta muita atenção para não fazer aliança sem consultar o Senhor, mas se você fez aliança, paga preço.
Isso é no casamento, isso é em sociedade, isso é uma série de coisas, irmão. Tem que saber como sai de uma aliança. E ali houve uma quebra de uma aliança, veio fome para a terra. Ele consultou o Senhor mostrou a causa do problema. Ele foi lá ter com os gibeonitas. Os gibeonitas exigiram um pagamento. Tem muitas vezes que para ter uma remissão, irmão, vai custar alguma coisa. Vai custar humilhação, vai custar atitude, vai custar você ir lá e se humilhar e colocar a cara no pó. E o Davi foi. 2 Samuel 21, 14. Aleluia. Lá no final diz assim, e depois disso, diga comigo, e depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Acabou a fome. Sabe quantos anos o Davi ia ficar passando fome? Me ajuda aí. Ele podia semear do jeito que fosse, irmão. Ia continuar passando fome, ia continuar lançando a semente e a terra não ia produzir a contento, porque tinha uma aliança quebrada, algo mal resolvido. E quando ele restaurou a aliança, ou ele pelo menos foi liberado daquela aliança, você sabe o que Davi falou para os gibeonitas? O que vocês querem que eu faça? Que satisfação vos darei para que vocês abençoeis a herança do Senhor? Sabe o que Davi queria? Ele precisava da bênção dos gibeonitas. Que nem do povo de Deus não era, o povo que chegou com pão bolorento, vestes rotas, e chegou ali dizendo que era um povo longínquo, que vinha de muitos anos, muito tempo lá atrás, e saíram de lá em perfeito estado, o pão estava quentinho, e chegaram ali agora, você conhece a história. Mas houve uma aliança, irmão. Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de pactos. E você não quebra a aliança te quebra. Escuta, você não quebra a lei da gravidade, sobe lá. Não sobe não, pelo amor de Deus. Pastor que mandou. Vai lá no 10º andar. Não vai não. E tenta quebrar a lei da gravidade. Eu não quebro, querido, leis, as leis me quebram. Mas quando ele entendeu, irmão, ele soube que tinha uma causa mal resolvida, ele foi lá, ele queria a todo custo a bênção. E quando houve isso, irmão, Deus se aplacou para com a terra. Deixa eu passar algo para vocês. Agar, em dado momento ela foi importante dentro de um contexto. Mas quando ela gerou e deu aquilo que não era nem para existir, porque foi uma precipitação de Abraão e Saraí, não era para existir dessa forma, pelo menos pela vontade perfeita de Deus, não. Mas entre o marido e a mulher houve um acordo. Já que eu não consigo, então coabita com a escrava. E houve um entendimento nesse sentido, e naquele contexto, isso era lícito. Mas depois que nasceu o menino, ela já não tinha mais o mesmo respeito que tinha para com a sua senhora. E ela então vai falar com o marido, e o marido lhe diz, o que está acontecendo? E ele conta a história, olha, está acontecendo assim, assim, assim. Fala, coloca ordem na casa aí. Coloca ela no lugar dela. E quando a Sara foi então acertar algumas coisas com a Agar, diga assim comigo, a Agar fugiu. Tem muitas pessoas que fogem, irmão, e não resolvem as suas diferenças. E depois começam a passar lutas, até entender essa palavra. E Agar simplesmente se levantou e fugiu. Mas lá no deserto, o anjo do Senhor a encontrou e virou para ela e disse assim, Agar, serva de Saraí, eu sei onde você serve. Eu sei onde você tem aliança, onde você, sabe, você ceia lá, você fez um compromisso, eu sei
quem é sua esposa, eu sei quem é seu marido, eu sei onde você serve, eu sei onde você está aliançado. Por isso que muitas vezes eu mando voltar, irmão. 12 anos, né, Silvana? Hoje está aqui, é uma benção, mas há 12 anos atrás eu mandei ela voltar. Pastor James, quantos anos atrás? 3, 4 anos, irmão. Ele lembra disso, eu nem lembro. Apareceu no meu escritório, estou com um problema assim lá no ministério. Eu falei, volta lá, irmão. Se humilha. Conversa com o homem lá, acerta os ponteiros lá, fica lá, serve lá. Agora prove a Deus, querido, um tempo certo dele vir para cá. Mas tem muitas coisas que é muito sério, questão de quebra de aliança, irmão. A pessoa simplesmente some, desaparece. E aí Agar foi parar no deserto, e o anjo do Senhor disse para ela assim, Agar, serva de Saraí, de onde vens e para onde vais? Ela sabia bem de onde ela estava vindo, ela só não sabia para onde ela ia, porque ela estava no deserto. Diga assim comigo, quebra de aliança, gera deserto, gera fome, gera morte, e a pessoa nunca se resolve, irmão. Mas mais uma vez eu estou aqui para dizer que durante um ano dá para resolver tudo isso. Eu posso continuar aqui, não vou, tem uma ceia, não quero aqui. Mas eu quero te passar um processo, irmão, o que Deus tem que fazer muitas vezes. Não que eu já não esteja falando sobre isso. Mas acontece que o anjo do Senhor falou para Agar, falou para ela assim, torna-te lá. Olha isso, irmão, olha o preço. Volta lá e se humilha perante a sua senhora. Sabe o que é isso? Quebrou a aliança, volta lá e se humilha. Se você for abençoado e liberado para um outro ministério, abençoado e liberado para um outro contexto, você tem a bênção. O que o Davi foi buscar com os gibeonitas, irmão, não é eu quero caminhar junto com você lado a lado, eu quero morrer aqui, não. Você me abençoa para a gente resolver de forma que não haja nenhum tipo de quebra, nenhum tipo de coisa mal resolvida. Então isso que aconteceu, o anjo falou para ela, volta lá, se humilha, e depois eu vou te abençoar. Sabe o que aconteceu depois que ela fez isso? O próprio Abrão enviou ela depois, para viver um outro contexto. Mas deixa eu passar algo para você aqui que é necessário eu fazê-lo. Para que a semente caia na terra e frutifique, sem você nem se preocupar. O que está acontecendo? Está colhendo aqui, colhendo ali, colhendo lá. Porque, querido, se a terra está sarada, é por isso que o propósito de Deus é sarar a terra, irmãos. É por isso que essa nação tem que ter a sua terra sarada. É por isso que a igreja, irmão, tem muita igreja que não nasce riso, não nasce Isaac, porque realmente tem quebra de aliança e tem duas coisas que trazem problema na terra. Diga comigo, duas coisas. Eu quero aqui rapidamente passar essas duas coisas aqui, que você entender. Diga assim comigo, dízimo e ofertas andam juntos. Deus fala em Malaquias, vocês me roubais. No que te roubamos? Eles falam o quê? Nos dízimos e nas... Mesma coisa, irmão, fé e obras. Não tem como separar. A fé sem obras é morta. Fé e obras caminham juntos. Dízimo e oferta caminham juntos. Agora eu vou te dizer duas coisas aqui que caminham juntos. E se eu entender isso aqui, irmão, você não só vai ver o Abel prosperar, você não vai ver só o Isaac prosperar, você vai prosperar de uma forma tremenda, em todas as áreas da tua vida, no casamento, em tudo. Deus tem bênção para mim, Deus tem bênção para você. Abre a sua Bíblia comigo aí, por gentileza. Gênesis. Capítulo 17. Querido, rapidamente, quero ser bem objetivo, eu não vou esmiuçar, nem posso fazê-lo, o tempo não me permite. Mas o Abrão experimentou a fome, irmão, e ele não encarou a fome, ele não teve a atitude de Isaac, de ouvir o Senhor e se posicionar na terra de Gerar. Ele simplesmente, ele fugiu do problema. Querido, não fuja do problema que ele vai aparecer de novo ali na frente. Não fuja do problema, irmão, o problema não está no endereço que você vai ou deixa de ir, está na situação resolvida ou não resolvida. Aqui, depois que esse homem fez tantas coisas, chega aqui para ser simples aqui, resumir, 17, 23 de Gênesis, por gentileza.
Então tomou Abraão a seu filho Ismael e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio. Naquele mesmo dia, diga assim comigo, como Deus está falando comigo. Falou com ele. Como Deus falara com ele. 24. E era Abraão da idade de 99 anos, ainda não tinha filhos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Desculpa, esse ainda não tinha filhos. Ainda não tinha. Vamos continuar. Era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Mantenham, ainda não tinha filhos. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Nesse mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho. E todos os homens da sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Depois apareceu-lhe o seu querido. Acompanhe isso aqui, que agora eu quero entrar numa outra faceta. Quando Deus falou para ele assim, ó, os que estão junto com você têm que ter uma mesma marca, têm que ser aliançados, tem que ter circuncisão, marca de aliança. Querido, dentro de um ministério, eu tenho que estar aliançado, eu tenho que ter a mesma marca, eu tenho que ter o mesmo selo, eu tenho que estar debaixo da mesma visão. Isso é circuncisão, isso é eu deixar cortar a minha carne. É isso, eu entender esse princípio. Quando Deus falou para ele que ele tinha que fazer isso, ele no mesmo dia ele agiu. Imagina um homem de 99 anos cortar a carne do prepúcio. Mas ele agiu, irmão. Depois que ele agiu, diga comigo, ele teve primeiro aliança. Depois da aliança, 18. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, diga comigo, comunhão. Diga comigo, eu tenho que ter aliança. Assim como fé sem obras não dá certo. Assim como dízimo sem ofertas. Querido, aliança sem comunhão, comunhão sem aliança não funciona. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até o vosso servo. E disseram assim, faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha. Querido, comunhão, agora vai ter mesa. Diga comigo, tem aliança? Tem mesa. Tem aliança? Tem mesa. Sabe o que acontece? Versículo 10. Certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, daqui 1 ano, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho, mas antes não tinha. Tem aliança e tem comunhão, o que é estéril passa a produzir. Quebrou aliança, tem deserto. Quebrou aliança e quebrou comunhão, tem fome. Quebrou aliança e quebrou comunhão. Ah, eu tenho até, eu faço parte, eu sou da igreja tal, mas eu não tenho uma aliança direito e nem tenho comunhão, irmão, não vai dar certo. E vai parecer, eu vou para outra igreja, eu vou para outra igreja, eu vou para outra igreja. Querido, o problema não está na igreja, o problema está que você quebrou alguma aliança ou você não está tendo uma comunhão correta. Quer ver como isso é fato? Volta para Josué 5. Isso é no casamento, é a mesma coisa, irmão. Uma aliança mal resolvida dentro de um casamento, não espere resultado. Não viva, querido, dando lugar para o diabo, assim te diz o Senhor. Deus não tem parte nesse negócio.
Capítulo 5 de Josué, vamos ver porque no mesmo ano teve novidade. Versículo 2 a seguir, por gentileza, eu quero ser breve. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Circuncisão, irmão, aliança, pacto, marca de pacto. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate e Aralote. E foi essa causa porque Josué os circuncidou, todo o povo que tinha saído do Egito. Os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto, irmão, Agar no deserto ouviu o anjo, voltou, colocou a coisa em ordem, depois veio e Deus enviou ela e foi uma benção. Deserto, irmão, fala de falta de circuncisão, de aliança correta. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera do deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais, dar-nos terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje, tem aliança, irmão, o opróbrio vai embora. Tem marca de aliança, restaurou a aliança, deu-se a placa para com a terra. A aliança foi resolvida, o problema acaba. Estão me fazendo entender? Hoje, eu revolvi de sobre vós o opróbrio, a vergonha do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, diga comigo, comunhão. Aliança, Páscoa, comunhão. Nós vamos ter comunhão aqui, irmãos. E é tremendo ter comunhão, participar da mesa. Mas é mais tremendo ter aliança, irmão. Eu tenho que ter aliança e comunhão e aliança. Se alguma coisa, querido, está travando você, mal resolvido, nós estamos aqui para te ajudar. Mas eu quero ver, querido, você plantar e colher. O que a palavra do Senhor diz lá em Isaías 53, 11, é bem simples de eu entender. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Quando eu vejo a Cíntia vir aqui contar um milagre, eu fico satisfeito. Esse é o meu salário. Porque eu estou vendo o fruto de uma palavra investida. Quando vejo pessoas que nem eu ouvi essa semana, que muitas vezes, amado, a palavra vem e ela é dura, volta lá e se humilha perante a sua senhora, não é fácil de ouvir. Não é fácil chegar nos gibeonitas e falar: olha, que satisfação eu tenho que dar para vocês abençoar a herança do Senhor. Não é fácil chegar em alguém que eu acho inferior, que não tem nem, sabe, nem era para estar. Mas houve uma aliança, irmão, não pode se quebrar. Ou se quebrar, tem que ir lá e restaurar. Ou se não restaurar, abençoar para ser enviado para um novo contexto. Meu Deus. Mas Deus tem uma obra para fazer nesse tempo, irmãos. Eu quero repetir essa parte. Deus tem novidade na terra. Essa nação será sarada, irmão. Não com oba-oba. Essa nação será sarada com genuíno arrependimento, conversão de rotas, mudanças de atitudes. Não é trazer um nome, falar de Deus, irmão. É ter atitude que realmente seja a atitude que Deus está dirigindo para fazer. Eu creio, querido, numa restauração. Eu creio, querido, num tempo em que nós, sabe, vamos ver assim, os melhores pontos da cidade estão na mão dos evangélicos. Porque o melhor da terra é para nós, irmãos.
Mas agora muitas vezes a gente deixa entrar coisas no nosso coração, porque fala, pô, mas eu não estou matando o meu irmão, mas a língua mata. A vida e a morte está no poder. E aquele que bem utiliza, come do seu fruto. Eu não fiz que nem Caim, mas se eu tenho uma oportunidade, eu ó. E muitas vezes que ele tem sentenças que são liberadas, que precisam ser quebradas, que precisam ser tratadas. Eu tive uma direção, a pastora Michele está dando aula. Tem alguém que pode ir lá trazer ela e ficar alguém no lugar? Querido, eu quero ver muitas coisas acontecerem. E eu vou repetir aqui, eu vou corrigir a minha fala, e eu vou ver. Mas não é, irmão, assim. Deus está me mostrando uma caneta de ouro assinando um contrato, e não sei o que recebe. Tempo de cantar chegou, irmão. Só que a pessoa não muda nada de atitude, irmão, e vai ficar esperando o tempo de cantar, só se ele pôr no Zebétio. Porque, querido, sabe quando vem um tempo, que é o tempo que eu vou viver esse tempo antes da vinda de Jesus? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra sendo sarada, Deus se aplacando para com a terra, você lança a tua semente, você colhe 30, 60, 100, você colhe, irmão, você colhe, você não sabe que jeito, se é de dia, se é de noite, você não tem preocupação nenhuma, irmão. Agora eu preciso de comunhão e de aliança. Faz favor aqui, o pastor, faz favor aqui. Eu perguntei logo que eu voltei do imersão, cadê o Pedro? E esse Pedro não aparece, meu Deus. Você lembra que eu perguntei cadê o Pedro? Chegamos do imersão, Deus me deu uma direção lá no imersão. E eu cheguei no primeiro culto aqui, e eu falei, o Pedro veio? E ele falou, não, pastor, o Pedro, não sei o que tinha acontecido lá, estava muito cansado da viagem. E hoje eu preparei, eu falei, o Pedro vai estar lá hoje, aleluia. Aí o Pedro ficou com pneumonia. Mas Deus me deu uma direção. Eu queria chamar novamente a minha esposa aqui. Eu quero, irmão, ver muitas coisas acontecerem. Eu sei que esse casal é uma bênção e tem pago um preço. Eu não tenho dúvida nenhuma, irmão. Eu conheço a vida do Marcos aí há uns 20 e poucos anos. Conheço um pouco a Michele, né? Mas assim, amados, eu tenho algumas coisas para, junto com a igreja, se você puder ficar de pé. Eu vou ver, irmão, Deus levantar o Pedro de uma forma que as pessoas vão ficar sem entender. As pessoas vão ver o Pedro sendo usado por Deus ainda pequeno. E vão dizer, meu Deus, de onde saiu tudo isso? Mas tem situações, irmãos, que muitas vezes, assim como Jericó recebeu uma sentença, e 300 anos depois, diga comigo, 300. Depois que lá em Josué 6,36 tem uma sentença, Iel 16,30, Primeira Reis 16,34, Iel é sentenciado por não conhecer a sentença de 300 anos atrás. O meu carro continuaria batendo, se eu não tivesse uma atitude de falar, Senhor, por que isso está acontecendo? E o Senhor falar, porque você disse que é uma carroça. E eu tive que ter uma remissão ali, irmãos. Então, amados, que o Senhor coloca no meu coração, que alguma sentença médica, alguma sentença antes do casamento, alguma coisa, de alguma forma, está ainda, sabe, deixou entrar no coração. Não sei se é uma sentença médica, não sei se é um medo exacerbado, porque o Isaac, quando Deus falou para ele, não desças ao Egito, ele não desceu ao Egito. Mas imediatamente perguntaram acerca da sua mulher, ele disse, é minha irmã. Porque ele temia
E muitas vezes o medo faz com que alguma sentença entre no meu espírito, entre no meu coração e eu passo a viver aquele medo. Então a gente quer orar, mas eu quero fazer algo aqui que o Senhor me disse para fazer. Eu não sei se antes do casamento, eu não sei se durante o casamento, eu não sei o que foi sentenças liberadas sobre a sua vida, sobre a vida do pastor Marcos, mas isso vai ser quebrado hoje no nome de Jesus. E a semente, estando ou não estando aqui, vai reverberar nele. E o resultado virá. Durante um ano, vocês vão ver o resultado. E eu quero aqui já, pela direção do Espírito, essa é a primeira oferta do ministério do Pedro. É a primeira semente que ele está recebendo. Antes da primeira ministração, eu já estou querendo ofertar no ministério dele. Eu quero selar, com esse selo no altar, diante da igreja. Eu estou selando a primeira oferta do ministério do Pedro. Porque não é o homem que vai dar a última palavra a respeito do Pedro. A última palavra a respeito do Pedro, ela vem dos céus. Coloca a mão no ventre dela. Pai, eu não sei que palavra foi liberada, Senhor. Senhor, seja por um namorado, seja, Senhor Deus, ó Pai querido, por qualquer situação, algum pacto, Senhor, ó Deus poderoso, alguma sentença, Senhor, seja ela de qual origem for, eu quero agora, Senhor Deus poderoso, junto com a tua igreja, decretar, declarar, que está quebrado, Pai. Onde diz a sua palavra ali, Senhor Deus poderoso, em Neemias capítulo 13, versículo 2, que o Senhor é poderoso para transformar a maldição em bênção. Nós abençoamos o ventre da tua filha, abençoamos o fruto do ventre da tua serva, Pai. O Pedro é uma bênção, o Pedro é um milagre, o Pedro é cheio do teu poder. Onde ele estiver agora, Senhor, o Senhor pode tocá-lo. E o Senhor pode fazer reverberar essa palavra nos ouvidos dele. Ele nasceu para cumprir um propósito. E nenhum dos teus planos podem ser frustrados na vida do Pedro. Um decreto é estabelecido agora, Pai, onde toda palavra contra, onde toda palavra negativa, toda palavra, Senhor, que trouxe sobre o coração da tua filha medo, está quebrada agora, Pai. E uma unção, Senhor Deus poderoso, agora de fé, uma unção, Senhor Deus poderoso, de certeza plena, que o Senhor já fez, que o Senhor já estabeleceu, não é o homem. O Senhor pode até permitir que o médico coloque a mão, mas somente, Pai, onde o Senhor permitir. O que vai ser feito ou deixar de ser feito, vai ser somente com a tua aprovação. O Senhor dirá não quando for não, e dirá sim quando for sim, mas nada e nem ninguém será capaz de impedir o teu trabalhar na vida do Pedro. Nós abençoamos, Pai, a vida dos teus filhos, Pai, e profetizamos, Pai, um tempo, Pai, como o Senhor disse na tua palavra, daqui a um ano, o resultado, Senhor Deus, ó Pai, será notório a todos, e eles vão, ó Pai, dizer o que aconteceu, e o médico vai ter que reconhecer que foi o Senhor quem fez isso. É o Senhor quem tem a última palavra, é o Senhor quem dá a última palavra, e a palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor é vida, a palavra do Senhor levanta, põe de pé, e nós iremos contemplar com os nossos olhos, no nome de Jesus. Se você crê isso, aplauda o nome do Senhor, aleluia. Deus abençoe. Deus abençoe. Queridos, deixa eu passar algo para vocês, que eu quero orar e cear. Amados, você é sempre bem-vindo aqui, é uma bênção receber você aqui. As portas estão abertas para você aqui. Nunca duvide disso. Mas pastor, eu quero mais de Deus. Tem uma aliança correta. Tem uma aliança correta vertical e horizontal, irmão. Tem uma aliança correta com Deus e com os homens. Pastor, o senhor já quebrou aliança? Já. E eu sei o preço que a gente paga.
E muitas vezes, irmãos, se a gente não tomar cuidado, mas eu creio nesse tempo, irmão, nós vamos aqui participar da mesa. Mas você pode participar da mesa por participar, ou participar da mesa dizendo, eu quero ter uma aliança. E se eu quebrei uma aliança, eu vou voltar, ou vou conseguir restaurar, eu vou pedir a bênção para eu ser enviado para um outro local, mas no outro local eu vou me aliançar, e vou ter comunhão, eu vou caminhar em comunhão e aliança e comunhão. Se eu tenho comunhão e aliança, irmão, não tem esterilidade, não tem fome, não tem dificuldade nenhuma do reino de Deus se estabelecer. E as bênçãos do Senhor, elas virão naturalmente, sem esforço. O reino de Deus é assim, como se o homem lançasse semente à terra e dormisse, e não sabendo ele como, os frutos começassem a acontecer, de noite, de dia, porque a terra por si mesma frutifica. Querido, há frutificação para nós nesse tempo. É um tempo de muitos milagres, é um tempo de muita sobrenaturalidade. Mas, querido, não espere você começar a mudar de atitude, e no outro mês está tudo resolvido. Não, escuta isso. É no mínimo 1 ano para você começar a colher. Você está comendo ainda daquilo que você plantou lá atrás. Eu quero começar a comer coisas novas, eu quero começar a comer das novidades na terra. É no mesmo ano, irmão, mas é 1 ano para colher. Mas se você não lançar essa semente, não ter essa atitude, não se levantar, vai passar 1 ano falando, não aconteceu nada, porque falta aliança e falta comunhão. Mas eu quero orar. Pai, eu sei que não é uma palavra muito fácil de pregar, e talvez não tão fácil de ouvir. Mas Agar voltou e o resultado foi tremendo. Mas o Davi foi lá, Senhor, e enfrentou o que precisava ser enfrentado, e o Senhor se aplacou para com a terra. Mas quando o Senhor pediu para Josué fazer facas e tornar a cortar a carne, Senhor, isso sangra, isso dói. E muitas vezes a palavra ela é assim, ela fere primeiro, ela machuca, Senhor. E eu sei, ó Pai, que muitos não querem, Senhor Deus, ó Pai, ser tratados na carne, cortar a razão. Mas o Senhor pediu para Josué cortar a carne, sangrou, ficaram no seu lugar até que sararam. Mas depois disso o Senhor não veio apenas aliança e comunhão, veio o Senhor Deus, ó Pai querido, vitórias. Porque naquele mesmo ano, além de comerem das novidades da terra de Canaã, o Senhor se apresenta ali para Josué e diz, eu tenho dado essa cidade nas tuas mãos. Veio conquistas. Você vai rodear, queridos, você vai rodear muitas coisas, e você vai falar, eu tenho dado isso para você, eu vou te colocar aí, eu vou te estabelecer como gerente, eu vou te dar essa empresa, querido, Deus não se limita, Deus tem coisas tremendas para fazer nesse tempo, mas eu tenho que entender que eu preciso ver como que está a minha terra, como que está o meu coração, está cheio de mágoa, eu estou com dificuldade de perdão. Ei, querido, esse tempo é o tempo em que o Abimeleque chega para o Isaac. Por que havia fome nos dias de Isaac? Porque alguém cavava o poço, outro entulhava, alguém cavava o poço, outro entulhava, mas Deus fez com que ele ficasse ali. E ainda que eles entulhassem os poços de Isaac, ele cavava outro poço, ele cavava outro poço, ele cavava outro poço. Chegou um tempo que eles perceberam que não adiantava entulhar os poços de Isaac. O que eles precisavam é ter uma aliança com Isaac, ter comunhão com Isaac. Fizeram um grande banquete, convidaram Isaac e disseram, temos visto na verdade que Deus tem feito diferença na tua vida e queremos fazer aliança contigo. Pessoas vão te procurar e vão saber, como a rainha de Sabá, vão chegar ali para Salomão, olha, eu quero conhecer um pouco do que está acontecendo na tua vida, tem alguma coisa acontecendo na tua vida, que está correndo essa região, que está chegando até locais distantes, eu tenho ouvido falar de você, eu tenho ouvido falar da tua empresa, eu tenho ouvido a teu respeito, o que Deus está fazendo na tua vida. Pai, eu abençoo a tua igreja, Pai, mas não permita que apenas seja uma mera informação, mas que os teus filhos levem a sério a comunhão e a aliança e a comunhão. Eu te peço isso, meu Deus, nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Só senta um minutinho aí. Queria chamar aqui os obreiros, os pastores.
Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos cear, irmão, mas deixa eu passar algo para você que eu não vou levar para mim. Muitas vezes a pessoa diz assim: pastor, eu também não sei o que está acontecendo na minha empresa, não sei o que está acontecendo. Querido, Deus não divide a sua glória. Numa sociedade que um serve a Deus e o outro não serve, é julgo desigual. Não vai dar certo nunca, irmão. Porque se der certo, quem foi que causou a bênção ali? Tem pessoas que se alianciam de qualquer forma e depois começam a pagar preço. Por isso que Deus fala: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Se você tem uma sociedade com um infiel, irmão, você vai pagar preço. Se a gente faz uma aliança fora, vamos pagar preço. Por isso que esse é o tempo, irmão, de Deus sarar a terra, de Deus restaurar a terra, de Deus colocar ordem, de Deus trazer alinhamento, porque eu quero viver milagres. Eu vou repetir: eu quero viver milagres. E o Senhor, querido, Ele não precisa se preparar para fazer milagres, Ele está pronto. Haja luz, houve luz. Agora que a pessoa quer que a luz chegue no lugar que a sociedade é de trevas. Escapou. Pai, eu quero te agradecer, porque não foi sem preço que aquela cruz símbolo de maldição, pelos pecados que eu cometi, pelos pecados que a humanidade cometeu, o Senhor tomou sobre si. E o Senhor levou, Senhor Deus poderoso, as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor tem cura para nós, o Senhor tem, pelo milagre, Senhor Deus poderoso, efetuado ali naquela cruz, onde o teu sangue foi ali vertido, Pai, onde o Senhor, ó Pai querido, ali, Senhor Deus poderoso, disse: está consumado. O preço foi pago. Ei, querido, nós podemos viver de cabeça erguida, nós não precisamos viver como Caim, mas o Senhor está olhando para o coração de cada um de nós aqui nessa noite. Eu quero te receber, eu quero receber o teu coração, eu quero não somente receber a tua oferta, mas eu quero te receber, eu quero que você seja íntimo comigo. Intimidade, nós ouvimos aqui, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais o Senhor revelará os seus segredos. Querido, há segredos tremendos de Deus para nós. Ô Senhor, nós não queremos apenas, ó Pai querido, comer um pedacinho de pão, tomar, ó Pai querido, aqui. Não, Pai, nós queremos entender o quão sério é esse momento, Senhor. Não é um momento, Papai querido, que muitos estão fazendo, Pai, banalizando, Senhor, o significado de uma aliança. Ô Deus, em nome de Jesus, traz cura sobre a tua igreja, Senhor. Sara a tua terra, Senhor. Sara essa terra, Senhor. Faz, ó Deus poderoso, ó Deus, com que haja, Papai querido, de fato, uma reflexão da importância de estarmos aliançados e em comunhão e aliançados, para desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós consagramos esses elementos, Pai, recebemos em ações de graças, e eu quero te pedir de uma forma toda especial: sara o enfermo, liberta o cativo. Ô Senhor, tira, Senhor Deus, ó Pai querido, as algemas, as correntes, os grilhões, as fortalezas, Pai, pessoas que não se deixam mais se quebrantar pela tua palavra, pessoas, ó Deus poderoso, que ouvem a tua palavra e a recebem, Senhor Deus poderoso, com dura cerviz.
O Senhor traz quebrantamento e opera, papai querido, aquilo que for necessário para que nesse tempo nós possamos nos levantar e fazer tudo aquilo que está proposto para que seja feito. Nós abençoamos, Pai, esse momento e te louvamos por ele, no nome poderoso e santo de Jesus. Amados, você é convidado para participar dessa mesa. Mas muito mais do que participar dessa mesa, o Senhor te chama para uma aliança correta com Ele, no nome de Jesus. Ô Sérgio, fica de pé. Ei, querido, naturalmente você não estaria aqui, você sabe disso, mas o Senhor não fez somente em você, o Senhor quer fazer através de você. Há uma unção de cura, e você vai impor as mãos dos enfermos, e eles serão curados. E você vai dizer assim: o Senhor fez primeiro em mim, e agora eu estou vendo o Senhor fazer através de mim. Não tenha medo, pode ser a enfermidade que for, apenas creia, que esse é o tempo de você, Senhor, aquilo que o Senhor fez em mim, agora o Senhor vai fazer através de mim. Assim te diz o Senhor. Pode servir, irmãos.
Aleluia. Ô, Cíntia, por favor, aqui. Aleluia. Vai lá na Grazi e pode colocar aqui. Não, leva lá. Troca com ela lá. Aí você abençoa o que você recebeu. Amém? Aleluia. Aleluia. Deus está trabalhando, irmãos. Aleluia. Aleluia. Eu creio. Aleluia. 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 Glória a Deus. Deus ouve, irmãos. Irmã Silvana, faz favor aqui. Querido, fica atento. Deus está fazendo tanta coisa. O Espírito de Deus se move, irmãos. Você pediu aquele dia que o pessoal voltou para a imersão, o que você pediu, o que você queria que tinha que ser feito? O povo fazer o quê? Que a mesma unção que eles recebessem lá, que Deus transportasse aqui para nós, que não tivesse ido, né? Que eu não pude ir, mas que a mesma unção que o povo recebeu lá, que a gente recebesse aqui também, em nome de Jesus. E recebeu, e aconteceu. Ela estava falando lá, irmão. Mas a direção veio aqui no altar para chamar o povo para frente, para todo mundo receber. Então, querido, o Senhor está trabalhando. Tem testemunhos aqui, que a gente vai abrir o microfone daqui uns dias, você vai ver tantos testemunhos que está reverberando aqui, ali, lá, porque as pessoas estão levando a sério a palavra. E Deus só precisa isso, irmão, lançar uma semente na terra. E eu falar, Senhor, é para habitar aqui em Gerar, eu vou habitar. É para semear nessa terra, eu vou semear. É para ir ter com os gibeonitas, eu vou ter. É para voltar lá e falar com Saraí, eu vou fazer. Ei, querido, não desperdice esse tempo é muito especial. Obrigado, querido, Deus abençoe. Aleluia. Não queira fazer, irmão, nada para Deus, se você não tem uma aliança correta com Ele, você vai pagar preço desnecessário. Aleluia. Aleluia. Tem um pedaço de pão aí? Tem pão aí ainda? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome de querido. Fica atento aí, fique em oração, fique em adoração. Se você precisa de uma cura aí, só põe a mão aí no local da tua dor aí, no local que está doendo aí. E só diz assim, Senhor, tira essa dor. Tira essa dor. Tem coisa, irmão, que a gente precisa clamar, orar, sacrificar. Tem coisa que é só a gente entender. Tantas vezes que eu estava pensando em algo, as pessoas batem na porta de casa lá e traz. Mas eu não abri a boca, irmão. E eu não sou melhor, talvez, como eu vi aqui de manhã, talvez eu seja pior do que você. Mas quando a gente busca um pouquinho mais, Deus tem muito mais. Umas coisas assim inusitadas, eu estou com vontade disso, daqui a pouco toca a campainha. Irmão, Deus é assim, Deus é tremendo. Eu fiquei feliz com a minha filha, eu quero falar isso em público, porque eu entendi o não dela.
porque Deus precisava ministrar algo, porque Deus também está te preparando para algo maior, onde não vai ter que ter nenhum tipo de medo, de receio. Você vai abrir a boca e vai sair naturalmente. Não vai ser do muito preparar, vai ser do simplesmente dizer: Senhor, eis-me aqui. E quando ela entendeu, sem eu falar para ela, que quando ela disse não para mim, ela disse não para Deus, eu falei: Senhor, tudo valeu a pena. Quando ela falou isso no altar, eu falei: Senhor, o Senhor fez. Que muitas vezes, irmão, a gente acha que a gente joga a palavra, a gente é duro, a gente tal, porque a gente quer, querido, é ministério. E a palavra muitas vezes confronta, a palavra muitas vezes ela corta a carne. Mas é ministério. Eu louvo a Deus. Tem pessoas que saem, meu Deus, eu esperava ouvir tudo, menos isso. Mas daí a pouco a pessoa coloca em prática e fala: que bom que eu escutei aquilo. Mas nós vamos cear, irmãos. E eu quero, juntamente com você, estar declarando aqui, desde esse altar: Senhor, nos ajuda a entender melhor sobre aliança. Você pode dizer isso? Senhor, me ajude a entender melhor sobre aliança. Me ajude a restaurar a aliança. Me ajude a estar em uma aliança correta, horizontal e vertical. Senhor, me ajude também a entender melhor sobre comunhão. Querido, quando nós entendemos sobre comunhão, sobre corpo, e entendemos sobre aliança, as coisas acontecem naturalmente. Aleluia, aleluia. Eu queria te convidar nesse momento para participar da mesa. Se você estiver preparado aí, coma o pão, não deixa de comer, não, coma. Mas apenas aquilo que de alguma forma você tem que fazer, querido, não deixe para fazer amanhã. É tempo de arrumarmos a casa, como nós cantamos aqui, deixarmos toda perfumada, prepararmos o quarto, como a Cíntia viu ali, porque Ele vem. Se nós arrumamos a casa, preparamos o quarto, damos lugar, a presença dEle vem. Se você estiver preparado e preparada, coma do pão, em nome de Jesus. Você pode engrandecer o nome dEle. Senhor, obrigado pelo aquele sacrifício, Pai, obrigado. Eu reconheço o Teu sacrifício naquela cruz, eu reconheço que foi por mim, eu reconheço o Teu trabalhar naquela cruz. Da mesma forma, querido, toma aí agora, nas Tuas mãos o cálice, e louve a Deus também, pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o Senhor, ó Pai querido, como ovelha muda, como cordeiro, Senhor Deus poderoso, mudo, o Senhor, ó Pai querido, foi até aquele matadouro, foi, Senhor, no nosso lugar, e ali, Senhor, o Senhor efetuou uma eterna salvação. Louvado seja o Senhor por isso. Aleluia. Te bendizemos, ó Cordeiro Santo, te adoramos, ó eterno e todo-poderoso Deus. Recebe todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Seja adorado, engrandecido, exaltado. Se manifesta com cura, com sinais. Não te detenhas em agir no meio desta congregação. É o povo que foi lavado, remido pelo teu sangue, que aqui reunido está. Nós não estamos em um culto fúnebre, nós estamos em uma festa. Senhor, nós não comemoramos a morte, mas sim a ressurreição. O Senhor não ficou, ó Pai, preso naquela cruz. Ele vive, Ele ressuscitou.
Arabashei, Kabarabalaya Show. Ele ressuscitou. Há poder de ressurreição nesse lugar. Ressuscita sonhos. Ressuscita sonhos. Ressuscita sonhos nesse lugar. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. 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 Haja ressurreição. Lázaro vem para fora. Haja ressurreição. Aleluia. Aleluia. Se você estiver preparado, querido, preparada, tome agora do cálice e tenha um tempo aí de adoração, de exaltação ao teu Senhor. Aleluia. Aleluia. A dor está indo embora. A dor está indo embora. Pode procurar aí. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Toda depressão foi embora agora, em nome de Jesus. Todo abatimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você puder, o adore, o exalte, o engrandeça. Tribute a Ele palavras de adoração, palavras de exaltação, palavras de ações de graças. Bendiga, exalte, engrandeça, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Ei, alabás, rica, xará, cabarabalaya, show. Aleluia, 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 aleluia. Ô Senhor, se manifesta, batiza, Pai. Ô Senhor, traz, ó Pai querido, manifestação do Teu poder, da Tua graça. Opera, Senhor, enche esse ambiente. Enche esse ambiente, Senhor, com a Tua unção, com a Tua manifestação. Aleluia. Oh, rebahara, shakabarabalaba, show. Ei, erebekamasri, kabarabalaba, shei, alabá. Manifesta o Teu poder e a Tua vontade nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Quebra, Senhor, quebra barreiras, muralhas, despedaça todo jugo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, adore, adore a Deus. Está trabalhando nesse lugar. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Adorado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, adorado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, aprenda a esquecer o relógio. A gente está acostumado com tem que ser tudo dentro daquele quadradinho ali, a ceia tem que ser assim, aquilo tem que ser assado. Querido, esquece. Deixa o Espírito fluir. Queria chamar aqui na frente, por gentileza, Rafaela Macedo, Cidinha Melo, Bruno e Sanderlene, Hugo e Vanessa, Nivalda Oliveira, Evandro Miguel, Inês Fernandes,
Por gentileza, vem aqui à frente. Fernando e Larissa, Luciane Barbato, José Roberto e Tatiane, Gilmar e Lores, Júnior e Lanucci. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você puder ficar de pé um minutinho. Glória a Deus. Querido, estenda sua mão para cá. Vamos agradecer a Deus por essas famílias. Para nós é uma honra receber cada um de vocês aqui. Nós estamos felizes com a presença de todos vocês. Amém? Que a boa mão do Senhor se estenda, que o Senhor continue aí dando estratégia, dando sabedoria, alargando aí os territórios, mostrando coisas novas, novidades. É a minha oração. Pai, eu quero te agradecer por essas famílias aqui representadas, mesmo aqueles que são dessa família, mas não puderam estar aqui, que o Senhor também os alcance com graça, com favor, com misericórdia. Pai, nós nos alegramos por estarmos juntos aqui na tua casa, cultuando o Senhor nessa noite. Eu quero os abençoá-los com todas as sortes de bênçãos espirituais, no nome poderoso de Jesus. Se você crê, diga amém. Deus abençoe a todos. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. As vestes salpicadas de sangue, irmão, aleluia. Meu Deus, eu estou feliz, aleluia. Por que você está feliz, pastor? Porque eu estou ouvindo muitos testemunhos, irmão, e vai se multiplicar, vai reverberar. Está ali, ó, o Mazon, caminhando de bicicleta é esquisito, né? Fica meio estranho, né? Mas faturamento que ele queria atingir em ano, irmão, está atingindo em 2 meses, mês e pouco. Agora, nessa época. E tem outras coisas aí, eu costumo, tipo assim, esses dias eu ouvi uma situação, falou, nossa, quem será que um negócio desse aqui, o negócio vai ficar um elefante branco? Aí eu já estou vendo que está indicando que vai cair na mão de um crente ali vai, sabe? Querido, esse é o tempo da igreja. Mas não é o tempo da gente chegar aqui e te iludir com, oh, irmão, não, irmão, é tempo de você ouvir a palavra e tomar posse da palavra e agir a palavra. Não tem tempo de oba-oba mais, irmão, agora é um tempo de agir pela palavra de Deus. Amém? Uma semana aí de vitória, uma semana de céus abertos, uma semana de estratégia para você, querido. Anota no papel. Eu achei tremendo o que o pastor estava dizendo aqui, ele estava falando hoje de manhã, e tem vezes assim, irmãos, tem vezes que assim, eu já passei a noite inteira, sabe o que é a noite inteira? Orando em línguas, a noite inteira, inteirinha, eu não abri a minha boca, mas o Senhor foi, por quê? Porque Ele precisava me fortalecer, precisava me edificar, mas teve situação também, que durante uma madrugada, irmão, Deus me deu tanta coisa que eu podia fazer, que eu não tinha enxergado, então que Ele deu um tempo de você ver, sabe, dizer, Senhor, fala que o teu servo ouve, Senhor, me mostra, assim como Davi foi lá ter com o Senhor e pediu, Senhor, me mostra por que está acontecendo isso, o Senhor falou, por causa disso, e ele foi lá, irmão, e colocou em ordem, tudo aconteceu. Então, querido, não se contenta, sabe, muitas vezes a gente está numa mesmice, sabe, fala para o teu irmão aí, para a gente ir embora, fala, tira o pé do barco, irmão, experimenta andar sobre as águas. Fala para ele aí, tira o pé do barco. Amém, queridos? Vá em paz, que o Senhor vos abençoe.